Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para falar hoje sobre os principais pontos teológicos de Agostinho. Agostinho era uma colcha de retalhos, isto é, ele era um teólogo multifacetado, um homem que medeia em diversos campos do conhecimento. A gente vê visivelmente na teologia de Agostinho elementos da teologia paulina, elementos do platonismo, elementos do maniqueísmo e também da teologia dos pais da igreja. Ele era um daqueles gênios que nascem de 100 em 100 anos. Dito isto, nós falaremos agora sobre a teoria do conhecimento para Agostinho. Imbuído do pensamento platônico, Agostinho depreendia que existia dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento ciência, que é aquele que é adquirido pela investigação, pela pesquisa, é aquele que você corre atrás e adquire. E o outro tipo de conhecimento é um conhecimento sapiencial, ou seja, é um conhecimento de realidades eternas e imutáveis. É aquele conhecimento que não pode vir através da pesquisa, da busca, da investigação. Ele entendia que era uma espécie de iluminação. E apesar de existir muitos elementos neoplatônicos na teologia de Agostinho, ele rechaçava a ideia de um conhecimento da memória preexistente das almas, como o platonismo pregava. Agostinho entendia que esse conhecimento que vem pela iluminação é uma ação direta de Deus no intelecto humano. Para ele, a mente é incapaz de conhecer verdades eternas sem essa iluminação. E nisso eu concordo com Agostinho, porque a Bíblia fala sobre a iluminação. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 4, está lá escrito: porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados, está falando de uma iluminação, e provaram do dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ou seja, esse texto fala de uma iluminação direta de Deus no intelecto humano. Então, para Agostinho, existiam esses dois tipos de conhecimento, o ciência e o sapiência. Ciência vem pela investigação, pela busca, pela pesquisa, e a sapiência é uma iluminação direta de Deus no intelecto humano. Devido ao grande volume de leitura de Agostinho, ele pregava um conhecimento filosófico comparando com as escrituras sagradas, tá bom, gente? A maior prova da existência de Deus para Agostinho está baseado na verdade, pois o fundamento de toda a verdade é Deus para Agostinho. Agostinho não tensionava provar a existência de Deus, mas mostrar que seres contingentes e limitados como nós caem no absurdo se não afirmar a existência acima de nós de uma realidade infinita e necessária. Agostinho assevera que a existência de Deus é uma realidade inescapável e manifesta. Inescapável porque nada pode escapar dele. Mais cedo ou mais tarde, todos terão que prestar contas diante dele. E manifesta na encarnação, obra, morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Já dizia o Mário Sérgio Cortella que Deus é improvável, mas não é impossível. Improvável porque não pode se provar, e não é impossível para aqueles que creem nele. A criação para Agostinho. Agostinho defendia que Deus é o criador de tudo que existe e fez o universo do nada, e não de uma matéria-prima, como muitos filósofos gregos elucidavam. Por exemplo, Tales de Mileto diz que o mundo foi criado da água, outros filósofos gregos dizem que do fogo, e Agostinho rechaçava essa ideia. Ele defendia que tanto a matéria informe, sem forma e vazia, quanto a forma foram criados por Deus simultaneamente. Com relação à criação, ele defende que todas as coisas existiam eternamente na mente divina, e essas ideias ou coisas são encontradas na palavra, no caso, o Logos divino, a segunda pessoa da Trindade. Sobre o tempo, Agostinho entendia que o tempo não é algo meramente metafísico, mas também existencial, pois é no tempo que Deus vem até nós. Agostinho elucida que o tempo é uma questão da alma. Em outras palavras, ele explica que o passado não existe mais, todavia está presente em nossa memória, e ele chama isso de
presente do passado. Quanto ao futuro, que ainda não existe, está presente em nossa expectativa, e ele chama isso de presente do futuro. Como nenhuma teologia é perfeita, Agostinho também acreditava que não só Deus é eterno, mas também o tempo. Portanto, ele duvidava se Deus criou o tempo. Mas Deus é o Pai da eternidade, né? A Bíblia fala. E se ele é o Pai da eternidade, ele precede a eternidade. O mal para Agostinho. Agostinho rechaçava a ideia dos maniqueístas sobre o mal, sobre os dois princípios eternos, o bem e o mal, em uma luta cósmica. Ele defendia que tudo que existe vem de Deus. Portanto, ele postula que o mal não é uma natureza, não é alguma coisa, não é uma pessoa. O mal é a negação do bem. Agostinho dizia que o mal é uma realidade inevitável, inegável e inescapável, e é uma corrupção da natureza. O mal é a ausência do bem. Mas o que é isso, Eliade? Então significa dizer que ele não acredita em Satanás, que seria uma personificação do mal? Não. Agostinho, ele defende que o mal é uma degeneração do bem, que tudo que Deus criou é bom, portanto, o que hoje existe de mal é uma degeneração do bem. Sobre o livre-arbítrio, Agostinho infere que o mal surge do livre-arbítrio, pois as criaturas fizeram mau uso dele. Os anjos caídos, os seres humanos fizeram mau uso desse livre-arbítrio para o mal. Não que o livre-arbítrio seja algo ruim. Agostinho defende que é uma dádiva, é um presente de Deus. E é isso que nos faz seres humanos. Mas o livre-arbítrio pode se transformar em algo ruim quando inclinamos a nossa própria vontade caída. Em síntese, Agostinho defende que tudo que Deus criou é bom e o mal, na verdade, é uma corrupção do bem. Ou seja, somente assim alguém pode afirmar que Deus criou todas as coisas, mas não é o autor do mal. Sobre o pecado original e a natureza humana caída, Agostinho assevera que a queda afetou profundamente a nossa vontade. Em outras palavras, os descendentes de Adão não possuem uma total liberdade da vontade. Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, praticando. Mas há uma inclinação agônica para o pecado, segundo Agostinho. A criação geme e está com dores de parto, Romanos 8, 19. Você vê que a teologia de Agostinho ela é muito fundamentada em cima da teologia paulina. Agostinho defendia que Adão legou de legado aos seus descendentes uma natureza adâmica corrupta e pecaminosa. E antes da queda, Adão possuía o livre-arbítrio, que no latim ele dizia posse non peccare, posso não pecar. Mas depois da queda, isso foi comprometido. Em outras palavras, o pecado original estabeleceu o senhorio da concupiscência como aquele poder que nos desvia da contemplação para as realidades inferiores e transitórias. Após a queda, defendia Agostinho que o homem é livre somente para pecar e não tem liberdade para não pecar. Em outras palavras, após a queda, o homem se tornou escravo do pecado. Sobre graça e predestinação, se em nós não habita bem algum, como poderemos dar o passo para nos tornar redimidos? Agostinho é enfático em afirmar que, por nós mesmos, não poderemos dar esse passo. Pelágio discorda. Agostinho defendia que não podemos fazer o bem verdadeiro sem a ajuda da graça, pois a nossa vontade está distorcida e corrompida. Portanto, a salvação é só pela graça para Agostinho. Sem a graça não podemos nos aproximar de Deus. Agostinho defendia uma ideia de graça irresistível. E olha que coisa interessante, ele vai falar sobre a graça irresistível. Ela opera sem nós, antes de nós, de forma que possamos querer, mas quando nós queremos e queremos a ponto de agir, ela coopera conosco. Muito interessante, né, gente? Esse postulado de Agostinho sobre a graça. Agostinho fazia todas as coisas dependerem da graça e é nesse aspecto que Pelágio vai ser profundamente antagônico à sua doutrina. Na concepção de Agostinho, não tem como o homem resistir a essa graça irresistível.
Para Agostinho, essa graça não contraria o livre-arbítrio, pelo contrário, a graça não força a tomar uma decisão própria contra a própria vontade. Ela, por meio da graça, ele defendia que ela ativa a vontade, fortalece-a e estimula de tal forma que a própria vontade, sem nenhuma coerção, desejará o bem. Ou seja, a graça não força, ela convence na mentalidade de Agostinho. A graça atua antes de nós e coopera conosco para Agostinho. Não somos salvos por nós mesmos, nem somos salvos contra a nossa vontade, defendia o grande teólogo Agostinho. Agostinho entendia que a salvação é do princípio ao fim um trabalho da graça. Diante disso, ele faz tudo depender da graça. Ele depreendia que, mesmo quem recebeu o batismo com a graça, deve permanecer fiel até a morte, sem aquele pré-determinismo lá de Calvino, mas isso também só é possível pela graça. A predestinação para Agostinho era só para salvação. Diferente de Calvino, que achava que Deus predestinou salvos e condenados, Agostinho defendia a predestinação só para a área da salvação. Ou seja, ninguém se perderá por determinismo divino. Deus determinou que esse vai para o céu e que esse vai para o inferno. A predestinação para Agostinho só está relacionado aos salvos. Os perdidos vão se perder não porque foram predestinados para se perder, mas por causa dos seus próprios pecados. A igreja para Agostinho. O famigerado teólogo acreditava que piamente a graça divina chega até nós por meio de Jesus Cristo na comunhão da igreja. Ele entendia que não há salvação fora da igreja, porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça e a comunhão se dá na Eucaristia, né? Que seria a nossa ceia, o pão e o vinho, quando comemos o corpo e bebemos o seu sangue. Agostinho acreditava que a igreja era santa, não porque não tinha pecados, mas porque receberá um corpo glorificado no final dos tempos. Enquanto isso não acontece, ele defende que existe o trigo e o joio. Na verdade, o joio cresce no meio do trigo. E para ele, até os eleitos não estão imunes do pecado, estão sujeitos ao pecado. Baseado nisso, ele abordava a ideia de uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível, ela abarca todos os cristãos que possuem dentro dela trigo e joio. Essa era a igreja visível. A igreja invisível, Agostinho defendia que abarca todos os santos de todas as eras que já existiram. Agostinho defende que ainda existe um número de eleitos para ser salvos. E como nenhuma teologia é perfeita, ele acreditava que esse número completaria o número da terça parte dos anjos dos céus que caíram. Sobre os sacramentos, que na verdade é o batismo e a Eucaristia, no caso o batismo e a Santa Ceia, Agostinho entendia que no batismo a Trindade estava presente. E a priori, ele não achava que o batismo era importante por quem batizava, mas o próprio ato do batismo, a Trindade se fazia presente. É por isso que até hoje se diz batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Defendia o batismo de criança por causa da questão do pecado original, prática que Pelágio rechaçava. E Agostinho, sobre a Eucaristia, ou seja, a ceia, ele defendia que a ceia, o pão e o vinho, nutria os cristãos. Os elementos do sacramento eram indispensáveis para a igreja. Sobre o significado da história, Agostinho entende que a igreja peregrina dentro dos eventos históricos. Na sua obra Cidade de Deus, Agostinho fala de duas cidades, a terrena e a celeste. A cidade terrena é formada pelo amor ao ego, pelo desprezo a Deus. Ela prioriza a glória dos homens. A cidade celeste é formada pelo amor de Deus e desprezo ao ego, e ela prioriza a glória de Deus. Ele entendia que essas duas cidades estão aqui na terra, tá? As duas cidades continuam seus cursos no decorrer da história. Agostinho coloca Roma e outras cidades, como Roma, Atena, como cidades terrenas, que valorizavam e supervalorizavam o ego e desprezavam a Deus. E o desfecho da história é a condenação da cidade terrena e a salvação da cidade celeste, que se encontrará com o Senhor. Sobre a escatologia é a parte mais fraca da teologia de Agostinho para mim, tá?
É na escatologia de Agostinho que aparece o purgatório. E alguém vai dizer que o purgatório é uma teologia criada por Agostinho e é completamente antibíblica. O purgatório seria um lugar em que as almas, depois da morte, estariam purgando, estariam queimando, sofrendo para um estado de aperfeiçoamento, tá? Agostinho defende que o fim será mais do que um retorno ao Éden. No nosso estágio final, ele defendia que não será como o início de Adão e Eva, mas uma posição mais elevada. Agostinho entendia que se Adão não tivesse caído, Deus os teria levado a essa condição mais elevada. A escatologia de Agostinho é algo muito simples e muito fraca, na minha opinião. Ele não escreveu tantas coisas sobre a escatologia e as coisas que ele escreveu eu não concordo muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, gente, é de graça. Deixa o seu like aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas postagens. No próximo vídeo, nós vamos fazer um vídeo trazendo cada um dos pontos do fruto do Espírito e das obras da carne no original grego, mostrando claramente o que cada uma dessas coisas significa. Tá bom, gente? Então não esquece não. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações de novas postagens. Até o próximo vídeo. E não esqueça de assistir os que estão debaixo desse.